Com vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso culto de adoração a Deus, pregação da palavra do Senhor. Seja bem-vindo você que está em Rio Branco, seja bem-vindo você que é membro congregado da Ebenezer, seja bem-vindo você que está talvez em outro município, em outro estado e quem sabe até em outro país. É muito bom que você esteja participando conosco aqui dessa programação. Eu vou desde já agradecendo a todos que têm cooperado conosco, que têm cooperado com esse trabalho, feito com que a palavra de Deus tenha tido uma repercussão muito maior e tenha usado a sua rede social para ser um instrumento de Deus para a divulgação da obra e do trabalho de Deus. Muito obrigado vocês que têm divulgado também esse trabalho da Igreja Batista do Ebenezer. E obrigado também pelo sustento que vocês têm dado a esse trabalho. Existem irmãos que aderiram à nossa igreja, têm cooperado com esse trabalho, têm cooperado com esse serviço, têm sustentado a obra de Deus. Que Deus recompense, que Deus retribua essa sua cooperação e em todos os sentidos. Vocês que são membros congregados de Ebenezer e outros irmãos que têm mandado oferta, algumas até contínuas, outras esporádicas e graças a Deus pela a generosidade que Ele tem colocado no coração de vocês. Nós vamos começar cantando o cântico Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Só de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, é com Jesus, tem alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei um segredo, é Cristo no coração, aleluia. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus irá vencendo logo em glória. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Esse é o tema de hoje à noite, falando sobre satisfação no Senhor, satisfação é ter a Cristo. E nós vamos cantar alguns cânticos, alguns hinos que estão voltados a esse tema. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, ou melhor, seu cantor cristão, para ir no 395, 395, 395, 395. O título desse hino é Cristo Satisfaz. Diz assim: riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, porquanto o crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar de seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente. Agora estou contente. Vamos cantar esse hino 395. Riquezas não preciso ter,
com esse amor do Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. O mundo, as honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo a meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem tempo de quem me resgatou. Desejo só aqui viver de um modo que me dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Muito bem. Há uma música há um hino que foi feito, uma poesia, que ela tem uma história muito interessante, não edificante para a origem dela, né? Porque este homem que fez esta música, né, Horácio, ele escreveu essa música depois que ele soube da notícia que o barco, o navio que a sua esposa e suas filhas tinham viajado para a Europa tinha afundado. As filhas tinham morrido e só a esposa tinha sobrevivido. E não muito tempo antes ele era um empresário, perdido parte do seu empreendimento, do seu negócio, num incêndio que teve, um incêndio inesperado e que levou parte daqueles bens que ele tinha. Então, enquanto ele estava navegando para encontrar com a esposa na Europa, ele escreve o hino 398, que tem um título em português chamado Sou Feliz. Eu gostaria que você se regozijasse no Senhor e observasse como essa música, de fato, ela é uma poesia que exalta o nome de Deus, que nos lembra como é que o crente pode ser feliz apesar das circunstâncias. 398, Sou Feliz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus.
ao céu onde vou para sempre morar, com remidos da luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém? Passar por provações não é fácil, passar por problemas, por dificuldades, por tentações, das mais diversas situações, não é fácil. Mas nós temos a certeza que o Deus que nós servimos nos ama, e Ele tem sempre um bom propósito. É algo que apenas a fé nos dá essa segurança. Eu gostaria de cantar com você agora, Regozijo em Deus, o hino que diz assim: Deus nada faz sem um plano ou razão. Quando prova seu servo e lhe dá formação, dá graças a Deus quando o teste se faz, em trevas nos dá sua paz. Regozija em Deus, que erros não faz, Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás. Deus nada faz sem um plano ou razão. Quando prova seu servo e lhe dá formação, dá graças a Deus quando o teste se faz, em trevas na sua paz. Regozija em Deus, que erros não faz, Ele sabe o fim do caminho em que vai, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás. Quando as trevas à frente se impõem, eu olho pra cruz que o Calvário expõe. Submeto me ao mestre, não olho pra trás. A paz vem, o medo desfaz. Regozija em Deus, que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás. Sim, posso ver provações vem de Deus, em amor fortalece e limpa os seus. Meu Pai sempre faz o melhor, sim, eu sei. Eu limpo, mas fruto darei. Regozija em Deus, que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado por esses
louvores, através de música, pelos cânticos que nos lembram que o Senhor é muito bom, que a nossa alegria, a nossa satisfação está no Senhor. Peço que isso seja uma realidade para mim, para minha esposa, para minha família, os meus filhos, para cada um que está nos ouvindo. Que a mensagem de hoje à noite instrua o nosso coração, nos enche o coração de alegria no Senhor, não nas circunstâncias, não simplesmente do que podemos receber do Senhor nesta vida, mas no Senhor em si. Obrigado por essas músicas que foram feitas com qualidade, com uma boa poesia, a fim de nos fazer refletir nas maravilhas do Senhor. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vou pedir ao Elianai que reconscione o telefone, por favor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo para Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3. Eu quero começar lendo para você um comentário do Wiersbe, quando ele introduz esse capítulo 3. Ele diz: quando Abacuque começou seu livro, ele estava no fundo do vale, em conflito com a vontade de Deus. Então se elevou até a torre de vigia, esperando pela resposta do Senhor. Depois de ouvir a palavra de Deus e de ver sua glória, tornou-se como uma corça saltando confiantemente no alto dos montes. Sua situação continuava inalterada, mas ele havia mudado e estava caminhando pela fé e não pelas aparências. Estava vivendo de promessas e não de explicações. Não é fácil elevar-se na vida de fé, mas quem deseja viver no vale, como Abacuque, devemos conversar abertamente com Deus sobre nossas dificuldades. Devemos orar, meditar na palavra de Deus e estar dispostos a sentir temor e tremor quando o Senhor se revelar a nós. Mas terá valido a pena quando alcançarmos novos picos de fé e descobrirmos novas oportunidades de crescimento e de serviço. O que levou Abacuque do vale para o alto monte? As mesmas disciplinas espirituais que também podem nos elevar: oração, visão de quem é Deus e a fé. Abacuque intercedeu pela obra de Deus, meditou sobre os caminhos de Deus e afirmou a vontade de Deus na sua vida. Eu convido você a abrir e ler comigo Abacuque capítulo 3 e se maravilhar com Deus na poesia escrita pelo seu servo. Diz assim Abacuque 3: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos e no discurso dos anos, faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações.
Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado, ou contra os ribeiros da tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e fartas a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem, se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso, lhe descobres de todo o fundamento. Traspasses a cabeça dos guerreiros, do inimigo com as suas próprias lanças, e avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivesse para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das tuas grandes águas. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entraram a podridão dos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumento de cordas. Meus queridos, nós vimos que semana passada esse salmo, esse lamento de Abacuque nos trouxe duas grandes lições sobre o principal tema, e eu quero relembrar para você. Esse cântico de Abacuque nos ensina que o ser de Deus nos dá segurança em meio às circunstâncias incompreensíveis. Nós vimos a primeira razão para essa afirmação é porque nele, em Deus, podemos encontrar o agir misericordioso, renovável para com seu povo. Quando você lê esse salmo, esse versículo 1 e esse versículo 2, na verdade é um lamento, né? Um canto de lamento, forma de lamentação. Nós olhamos e vemos Abacuque dizendo: Senhor, o Senhor já agiu. Eu conheço a história, eu conheço o Senhor já agiu durante toda a história do teu povo. Eu já ouvi as grandes maravilhas a respeito do Senhor, e eu gostaria de ver essas maravilhas nesses dias, nos dias em que o Senhor está castigando o teu povo. Aviva a tua obra, mostra de novo o teu poder no meio do teu povo. E nós vimos que o que nós devemos aprender sobre tudo isso é que a consolo e a alegria em saber que Deus deseja que oremos pela sua ação misericordiosa no meio do seu povo, com base no Deus que não muda, no Deus que não vai mudar nem um tintim. Ora, nós vimos que o ser de Deus dá segurança em meio a circunstâncias incompreensíveis, porque também o agir de Deus no decorrer da história nos mostra que Ele é soberano e poderoso. O versículo 3 ao versículo 15 nos mostrou claramente nessa quase uma ideia, ele vai usando várias figuras, até inclusive meio que mitológicas, Abacuque, mas usando a história de Israel como base, e nessas várias figuras alegóricas, ele vai relembrando o poder de Deus no meio do seu povo, o livramento de Deus no meio do seu povo, como Deus agiu, por exemplo, no Sinai, verso 3 e 4, no Egito, verso 5, com aquela pestilência, na conquista de Canaã, nós vemos isso no versículo 10,
e 11, nós vemos claramente isso. Perdão, no versículo 10, no caso de Gideão, versículo 7, no caso do Mar Vermelho e do Jordão, versículo 8 e 10, na conquista de Canaã, com Josué, versículo 11 a 12, e como Deus defendeu o seu povo, tanto no tempo dos juízes como no tempo dos reis, do versículo 13 ao versículo 15. Deus soberanamente agiu com o seu povo. Então Abacuque louva o Senhor, ele exalta o nome de Deus, ele relembra como Deus defendeu o seu povo, e ele pede misericórdia de Deus. E agora nós entramos na última sessão, que eu gostaria que você voltasse sua atenção para o versículo 16 ao versículo 19. Nessa última sessão desse cântico de louvor, ele diz: ouvi, o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios, entrou podridão dos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá sobre o povo que nos acomete. E a última lição que esses versículos nos ensinam é que o ser de Deus, quem é Deus, nos dá segurança em meio às circunstâncias incompreensíveis, principalmente quando nele está a nossa satisfação, independente das circunstâncias. Estes versículos, do 16 ao 19, nos revelam que mesmo diante da terrível palavra do Senhor, o profeta sossega o coração por satisfazer-se plenamente em Deus. Olha, acompanha aqui o versículo 16, quando ele diz: olha, eu ouvi, o meu íntimo se comoveu. Isso quer dizer, quando Deus falou, ele fica realmente comovido, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. É interessante que ouvir o Senhor, ter a convivência com Deus, estremeceu o profeta. E eu gostaria de continuar me apoiando um pouco no que disse Wiersbe. Eu acho ele um comentarista extremamente prático, e ele faz a seguinte observação sobre essa situação de Abacuque. Ele diz: muitas pessoas acreditam que conhecer a Deus de uma maneira mais profunda é sempre uma experiência agradável, é uma experiência surreal, é uma experiência assim, ai, que coisa boa, não é? Mas não é isso que os santos da Bíblia nos diriam. Não é como as pessoas querem mostrar essa experiência com Deus, uma coisa, ai, não. Toda vez que aqueles que se aproximaram de Deus estremeceram diante de quem é Deus, por exemplo, Moisés no Sinai, Josué prostrou-se diante de Deus na entrada da terra prometida, Davi fez o mesmo, Daniel ficou sem forças quando contemplou o Senhor, e Pedro e Tiago e João ficaram atônitos com a manifestação da glória de Deus no Monte das Oliveiras. E quando você vê João lá em seu Apocalipse, quando ele se voltou e viu, ele caiu aos pés como se estivesse morto. Apocalipse capítulo 17. Então esse contato com Deus é um contato realmente que requer muito de nós. E Wiersbe diz assim: tenho no meu escritório um quadro com a seguinte palavra de A.W. Tozer: conhecer a Deus é ao mesmo tempo a coisa mais fácil e a mais difícil do mundo. Deus certamente tem capacidade de se revelar a nós, para Ele nada é impossível. Porém, Deus tem dificuldade em achar alguém que esteja pronto para encontrar-se com Ele. Deus não se revela a cristãos superficiais, que estão apenas buscando, que estão apenas atrás de uma nova experiência, da qual possam se vangloriar. Ou Deus não está interessado, Ele não vai se revelar apenas para aqueles que querem uma experiência, uma pequena amostra da experiência da comunhão mais profunda com Ele, mas que não quer pagar nenhum preço por isso. Como diz o Wiersbe, somos nós que tornamos difícil conhecer melhor a Deus, porque chegar-se para Deus significa se humilhar, chegar-se para Deus significa mais santificação, chegar-se para Deus significa arrepiar-se em tremor e temor na sua presença. Eu lembro uma vez alguém que estava no meu escritório chegou
e veio contar como se fosse algo extraordinário. Eu vejo muitos anjos. Mas era uma pessoa que vivia totalmente longe de Deus. Eu perguntei, qual diferença faz isso na tua vida? Então tudo isso são produto da imaginação das pessoas. Porque aqueles que têm contato verdadeiro com Deus, e até contatos extraordinários com Deus, a única coisa que eles sabem fazer é cair de joelhos no chão, em temor e tremor diante de Deus. É isso que a Bíblia conta. É essa a experiência dos homens de Deus. Então, você percebe aqui, quando Abacuque fala, ele diz exatamente isso. Eu ouvi o Senhor, e eu me comovi no meu íntimo. A voz dele tremeram os meus lábios e entrou a podridão. Quer dizer, a voz de Deus, a revelação de Deus para Abacuque fez ele tremer. Fez ele ficar alarmado. Ele falou 2 vezes isso. Ele diz no versículo 2: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Quer dizer, algo que nós percebemos claramente aqui, já nesse versículo, quando ele diz, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. É incrível que você olha para esse texto, meu querido, e você não percebe, por exemplo, o profeta não pede a anulação da sentença de Deus. Pelo contrário, ele sossega diante das promessas e pede misericórdia. Ele sabe o que Deus vai trazer sobre a nação. Ele sabe que vai ser terrível. Isso faz ele tremer, mas não faz ele dizer, está amarrado, eu repreendo em nome de Jesus. Não tem essa não é a atitude do profeta. Você não vê ele dizendo, não, eu repreendo essa situação em nome de Jesus, eu repreendo essa situação, Deus, eu não aceito isso, Senhor. Você não vê isso. Pelo contrário, você vê sossego no profeta. Você vê que ele diz no versículo 2, na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. O profeta sabe que é justo o castigo de Deus. O profeta sabe que isso vem da mão de Deus. Ele sossega e roga a Deus misericórdia. O profeta está ciente da terrível calamidade que virá sobre ele e sobre o seu povo. Olha o que ele diz aqui no versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ele é interessante porque no tempo de Abacuque, essa era a principal fonte de economia de Judá. Aqui está as principais culturas, as principais produções que davam sustento à cidade de Jerusalém, a Judá, ao reino de Judá. Aqui a figueira, que era muito importante para o comércio e para a vida local. Ele fala da videira, que é justamente do vinho, que também era algo extremamente importante, tanto para a época como também para a cultura de Judá. E ele fala sobre os campos que não produzem mantimento, isso é, não vai ter comida, o que nós plantamos não vai ser colhido, não vai ter o que colher. Nem tampouco nos campos vão ter ovelhas ou vai ter gado. Quer dizer, todo sustento seria dizimado. Ele está pensando exatamente que quando os caldeus viessem, iria levar tudo, iria destruir tudo, iria roubar tudo, iria tomar tudo. Ele está ciente disso. O profeta, ele sabe o que virá e por isso ele treme diante da palavra de Deus, diante da profecia de Deus. É como eu falei no início dos estudos, eu fico muito triste com algumas pessoas que falam em profecia, mas não são nada mais, nada menos que desejo do coração deles, que não há nenhum problema com isso. Não é, olha, eu desejo que Deus te dê uma vida melhor, eu desejo que você prospere, eu desejo que você seja livrado do mal. Não há nenhum pecado nisso. É até bom, mas é ruim quando nós vemos pessoas falando em nome de Deus, olha, eu tenho uma profecia, eu tenho uma palavra do Senhor para você, onde a maioria das palavras do Senhor aqui nas suas profecias são palavras duras. E Abacuque está sabendo disso. Aqui não tem palavra de prosperidade no sentido material.
Aqui a sentença é: tudo vai ser arruinado. E o profeta diz: Senhor, eu fico em silêncio. Até porque o próprio Deus diz no capítulo 2, verso 20: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E o profeta aqui diz: pois em silêncio devo esperar. Ele se coloca numa posição de dizer: eu estou submisso à tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a posição do profeta. O profeta faz isso. E imediatamente depois de dizer a calamidade que ia ficar em Judá, o profeta, ele declara a fonte da sua alegria e da sua satisfação. Porque ele diz: olha, tudo vai dar errado. Todas as coisas vão acabar. O nosso sustento vai ser arrasado. A vida vai virar uma calamidade. Todavia, eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. A fonte de alegria e satisfação do profeta é claramente exposta agora. É Deus. Aquele profeta que estava reclamando lá no capítulo 1 de injustiça, de violência. Ah, Senhor, o Senhor está fazendo mais violência e mais injustiça. E que Deus diz para ele, no versículo 4 do capítulo 2, o meu justo viverá pela fé. Esse profeta agora assume essa fé e diz: eu sei que as coisas não vão ser fáceis, pelo contrário, vão ser horríveis, mas a minha alegria, todavia, ela está no Senhor. A minha satisfação está no Deus da minha salvação. A minha salvação, o meu sustento, não vem da vide, não vem da oliveira, não vem da colheita, não vem dos gados, nem das ovelhas. Não vem do que a terra produz, não vem das riquezas, não vem dos bens deste mundo, não vem de nada que eu possa produzir. A minha alegria, a minha satisfação, ela está em Deus. Esse sim, nunca muda. Esse sim, nunca falha. No versículo 19, ele continua falando isso e ele diz, o profeta declara, e ele sente-se confiante para ir mais alto. Ele sente-se confiante agora para sair daquele vale não é nem de lamentação, é de revolta, daquele vale de incerteza, daquele vale de reclamação, e agora ele pode ir mais alto. E é muito interessante porque ele diz: o Senhor é a minha fortaleza. Ele faz aquele profeta que estava vacilando, que não estava conseguindo ver o horizonte, que não conseguia ver as coisas melhorarem, ou se haver melhora, só via coisa ruim. É agora o profeta que pode se comparar, que ele usa aqui, com uma corça. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver esse tipo de animal, seja na Revista Nacional Geográfica ou em outro tipo de reportagem. Mas se você perceber, são animais que moram nas montanhas, eles habitam as montanhas. Sabe, você fica maravilhado como é que eles podem andar nas montanhas em precipícios. Eles conseguem pular de um ponto para o outro e eles vão se apoiando em pequenos pedaços de rochas que para nós seria a morte, mas para esses animais que Deus fez com essa habilidade, eles se sustentam, eles descem e sobem em locais perigosíssimos, mas com uma firmeza desde pequenos. Eles vão acompanhando a mãe e o pai nessa caminhada, principalmente a mãe que vai ensinando as pequenas corças a como ir pulando de um ponto para o outro,
Mas quando você olha o abismo que é, você diz, rapaz, se um bicho desse escorregar, morre lá embaixo. Mas eles têm as pernas firmes. E o profeta agora se compara a esse tipo de animal. Ele usa essa figura. Faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Agora o profeta sai daquele vale e vai para o monte. Ele vai com os pés firmes. Ele está no precipício. Ele está olhando os perigos, no sentido, a calamidade, mas ele tem pés firmes. Ele pode andar nesses lugares e pode ir subindo. Ele pode ir crescendo em fé. Ele está agora não mais no vale da desconfiança, da dúvida. Ele está agora no monte da certeza e da confiança. Ele diz, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor faz que os meus pés sejam firmes e me faz andar altaneiramente. Quer dizer, faz-me andar com confiança. É incrível como aquele homem que estava olhando as circunstâncias, é como eu estava lendo aqui no comentário, eu achei interessante como foi que o Wilson comentou aqui algumas coisas. Ele foi muito feliz quando diz assim: se Abacuque tivesse dependido de seus sentimentos, jamais teria escrito essa magnífica confissão de fé. Ao olhar para o futuro, Abacuque viu a nação rumando para a destruição. Ao olhar para dentro de si, viu-se tremendo, com medo, e ao olhar ao seu redor, viu todo o sistema prestes a se desintegrar. Só viu violência, só viu podridão, só viu injustiça. Contudo, quando pela fé ele olha para o alto, ele olha para Deus, todos os seus medos vão embora. E agora ele pode andar com firmeza, porque andar pela fé significa concentrar-se na grandeza e na glória de Deus. Foi isso que o Yuri comentou nessa parte. E Deus realmente capacitou seu servo para captar essa ideia. É incrível como a gente pode ver. Essa é uma das maiores declarações de fé. É por isso que aqui tem um versículo repetido no Novo Testamento: o justo viverá por fé, pela sua fidelidade. E aqui está uma declaração de fé: Senhor, eu sei que vai vir essas coisas, mas elas não são a minha felicidade. Elas não são aquilo que me compraz. Elas não são aquilo que me satisfaz. O que me satisfaz é Deus. O que me satisfaz é o Senhor. E é o Senhor que me fortalece. E é por causa do Senhor que eu posso estar de pé, mesmo diante dessa situação. Meu querido irmão, eu queria dizer para você que, assim como Abacuque, outros homens de Deus, ao ouvirem a resposta de Deus, que muitas vezes não era a que ele queria, tiveram sua vida transformada. É interessante que no final desse cântico você encontra aqui ao mestre de canto para instrumento de cordas. Então nós percebemos claramente que a revolta e a indignação do profeta foram transformadas num cântico de louvor ao Senhor. Não é maravilhoso isso? Agora pense comigo sobre Jó. Jó, que chegou a amaldiçoar o dia em que nasceu. Jó, que ficou por momentos perguntando: Senhor, mas por que? Eu queria me encontrar com Deus, perguntar por que ele fez isso, por que é que ele permitiu tudo isso, o que foi que eu fiz para que ele deixasse isso acontecer comigo. Deus responde Jó, mas fazendo mais perguntas para Jó. Deus se revela para Jó, mas fazendo mais indagações. Jó, tu está querendo entender? Então deixa eu te fazer umas perguntas, se tu me responder, quem sabe tu vai poder entender. E aí depois de Deus fazer uma série de perguntas para Jó, mostrando que ele não tem o mínimo de conhecimento para sondar a mente de Deus, Jó diz: Senhor, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem sou eu para... Eu falei uma vez, eu já tapei minha boca, porque eu não passo de pó e cinza. E ele termina dizendo:
Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É interessante quando você lembra de Paulo, né? Estou aqui falando também para a minha família. Quando você lembra de Paulo, Paulo disse que ele tinha um espinho na carne. Aí há uma grande discussão sobre o que é, e eu nem quero entrar nesse mérito, mas era alguma coisa que trazia sofrimento para Paulo, que ele compara com espinho, alguma coisa que espetava, alguma coisa que feria ele. Inclusive que ele usa expressões fortes, que ele usa a expressão espinho na carne, e ele chama de anjo de Satanás, mensageiro de Satanás, que esbofeteava ele. E ele ora 3 vezes, dizendo que o Senhor tire. 3 vezes Paulo ora. E aí Deus responde para Paulo e diz: Paulo, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos, é viver por fé. É interessante quando você olha em Apocalipse capítulo 6, de 9 a 11, nós temos aquelas testemunhas debaixo do altar. Abra comigo aí rapidinho. Apocalipse capítulo 6, verso 9 a 11. Você vê as testemunhas debaixo do altar. Diz aqui, quando ele abriu o 5º selo, Apocalipse 6, de 9 a 11. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa das palavras de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por um tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Você percebe aqui? Aqui está falando da época da tribulação, quando muitos crentes serão mortos por conta do Evangelho. E diz aqui, figuradamente, que debaixo do altar, porque essas mortes subiram a Deus como aroma suave, ele disse: Senhor, você não vai fazer nada? Quando é que o Senhor vai vingar o nosso sangue, o sangue dos teus santos? Deus diz assim: se quietem, descansa. Ainda tem mais pessoas para morrer. Ainda tem outras pessoas que vão sofrer. Então, a resposta soberana de Deus transforma a inquietude dos servos dele em sossego. É como Wilsby diz, quando Abacuque declara isso aqui, ele mostra que ele não vive por aparências, ele vive pela fé. Ele não vive por explicações, ele vive pelas promessas de Deus. Quando você pensa em Filipenses capítulo, tanto do 1 ao 4, você lembra que a nossa alegria é Jesus Cristo. Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo alegrai-vos. Onde é que Paulo estava? Na prisão. Paulo vai dizendo que a própria prisão dele foi um plano maravilhoso de Deus para que o Evangelho expandisse e fosse conhecido em Roma. E Pedro fala da mesma forma no capítulo 1 da sua primeira carta, de 6 a 9, dizendo: olha, vocês exultem. Por mais que vocês estejam sendo agora provados, mas isso vai redundar em louvor e glória na manifestação de Cristo Jesus. Jesus Cristo é a nossa satisfação, irmão, plena. Lembra quando o salmista diz: o Senhor é meu pastor? Nada me faltará. E não só isso, Ele é aquele que nos guarda, Ele é a nossa segurança. Quando Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Quer dizer, quando nós olhamos para Deus, quem é o nosso Senhor, que nós vamos fazer isso, ficar tranquilos, porque Ele será o vingador dos servos de Deus. Você vê isso claramente em Apocalipse 19, do verso 11 ao 21. Então a Bíblia está cheia dessas verdades que nós vemos aqui em Abacuque, mas que elas são complementadas ou enriquecidas durante toda a Bíblia. Eu queria que você
nesse final dessa profecia, eu queria que você pensasse em algumas coisas. Primeira verdade que eu gostaria que você pensasse hoje à noite, que há consolo e alegria quando transformamos nossas dificuldades, nossas dúvidas e nossos desânimos em oração. Eu não sei quais são os problemas que você está passando. De alguns talvez que estejam me assistindo eu saiba, mas não sei nem se só depois quando ver a lista. Mas você que está me ouvindo, eu não sei quais são os problemas que você está passando. Talvez você está como Abacuque, olhando para o mundo e dizendo: pelo amor de Deus, está horrível as coisas. O mundo está de cabeça para baixo. Eu vou ler novamente aqui uma citação de Wiersbe, quando ele diz: se como Abacuque, a situação da sua igreja, do mundo, da sua família, ou mesmo da sua própria vida espiritual, estiver lhe desanimando, separe um tempo para orar e para buscar a misericórdia de Deus. Se quando você estiver olhando as coisas ao seu redor, você não compreender por que estão acontecendo, por que as coisas estão horríveis desse jeito, talvez na sua casa as coisas estão horríveis, talvez tenha acontecido coisas terríveis no seu lar, talvez tenha coisas acontecendo na sua igreja que você não gostaria. Talvez você está olhando para essa pandemia e dizer: mas Senhor, como é que pode? Mas Senhor, isso está horrível. Eu não consigo ver um horizonte melhor. Eu não consigo ver que as coisas vão melhorar. E você se enche de temor e dúvida. Talvez você mesmo está passando por problemas espirituais e se questionando até mesmo sobre a sua própria salvação, sobre a sua própria vida com Deus. Separe um tempo para orar e para buscar a misericórdia de Deus. Separe um tempo para conversar com o Senhor. Nas palavras de Spurgeon, ele dizia: quer gostemos, quer não, a regra no reino é pedir. O que o mundo de hoje mais precisa é de intercessores. Em Isaías 59:16 nós lemos: viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Então, quando nós transformamos as nossas dificuldades, nossas dúvidas e desânimos em oração, sabe qual é o resultado? E nós colocamos isso nas mãos de Deus, o resultado disso é consolo e alegria. É por isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, abra aí comigo, Filipenses, pegue sua Bíblia e abra comigo, Filipenses capítulo 4, verso 6 em diante diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa do Senhor. Guardar o seu coração, guardar a sua mente nesses tempos difíceis, incompreensíveis, de dores, sejam elas quais forem, de dificuldade. Transforme todas as dificuldades, dúvidas e desânimo de oração. O resultado será consolo e alegria no Senhor. Segunda lição que eu gostaria que você aprendesse e retirasse para você hoje à noite: a consolo e a alegria em saber que Deus irá julgar o ímpio, ainda que nos pareça demorado. Sim, irmãos, a gente deve nos consolar que um dia a justiça de Deus será feita. Isso deve nos trazer consolo. Trouxe para o profeta, ele diz aqui no verso 16: em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ele primeiro estava preocupado com a violência em Judá e em Jerusalém, com a injustiça.
Depois que Deus responde, ele ficou preocupado agora com o povo que iria executar o juízo de Deus e se ia ficar por isso. Deus diz, não, eu vou também cuidar desse povo. Eu vou também cuidar desses ímpios. E quando ele ouve a resposta de Deus completa, e ele tem esse contato com Deus, e ele lembra quem Deus é, e como Deus agiu durante a história do seu povo, ele lembra do amor, da misericórdia de Deus, mas da justiça de Deus contra a impiedade, ele então se sossega e fica em silêncio. Então, isso traz conforto e alegria para o profeta. Por isso ele pode dizer, todavia eu me alegro no Senhor. É por isso que nessa situação difícil, ele diz, eu me satisfaço em Ti, ó Senhor. Porque ele confia que a justiça de Deus será feita. Talvez você é uma pessoa que está olhando para muitas coisas no dia a dia, talvez até para a convivência próxima de você. Talvez você está sofrendo uma injustiça por convívio familiar. Talvez você está sofrendo injustiça no seu trabalho. Talvez você está sofrendo injustiça até numa ação judicial. Ou você olha para o mundo e vê injustiça em todas as áreas, aparentemente sendo campeã, como a gente diz a expressão, campeando as situações. E você tem a tendência de se desiludir com isso. Você vê as pessoas fraudando, roubando, saqueando, por exemplo, a própria nação, e você não vê como é que isso vai ser bom, como isso vai ser resolvido. Pois saiba que Deus, no devido tempo, vai tomar a justiça dele. Isso deve nos trazer consolo. Não vai ficar assim. Abacuque diz, eu vou ficar em silêncio e aguardar o que Deus vai fazer. Seja feita a tua vontade, Senhor. Eu sei que o teu povo vai sofrer, mas eu sei também que o Senhor vai trazer justiça verdadeira. Ora, nós louvamos a Deus pela justiça que Ele é. Terceira e última lição que eu gostaria que você aprendesse. A satisfação e segurança plenas quando confiamos e sossegamos em quem Deus é. Sabe, é muito fácil nós dizermos, nós cantarmos, com Cristo no barco tudo vai muito bem, quando nós não temos problema na nossa vida. Quando nós não temos problema na nossa família. Quando nós não temos doença levando um ente querido. Quando nós não temos alguém desempregado. Quando a gente não perde o emprego. É muito fácil cantar. Quero te adorar, Senhor Deus. Magnifiquemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Cristo é a nossa vida. O motivo do louvor. Quando vai tudo bem na nossa vida. Quando o nosso casamento está bem, quando os nossos filhos não nos dão dor de cabeça, quando os nossos filhos são pessoas que estão dentro de uma vida normal. É muito fácil dizer isso quando as coisas andam de acordo com a nossa perspectiva. Muito bem, obrigado. É muito fácil dizer que o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha força, quando o horizonte parece dos melhores, quando parece que as portas estão se abrindo, quando parece que o meu negócio vai de vento em popa, quando parece que aquilo que eu planejei vai acontecer, quando parece que os meus sonhos estão sendo realizados. Mas é só quando nós passamos pelas duras provações e temos fé no Senhor, é que nós crescemos como cresceu Abacuque, ao ponto de podermos dizer, Senhor, eu sei que a coisa vai piorar, eu sei que vai ficar horrível, eu continuarei feliz no Senhor, eu continuarei alegre com o Senhor. É por isso que eu repreendo
As pessoas que não entendem como está errada a letra daquela música que ela diz, rompendo em fé. Aquela música não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Aquela música vem de uma doutrina chamada fé determinista, onde diz que quando você tem fé, tudo acontece. Tanto é que a música diz: se o mar não se abrir, eu vou andar por sobre as águas, vou plantar e vou colher. Quer dizer, só são coisas positivas, vai dar tudo certo porque eu tenho fé. Mas não é isso que a Bíblia ensina, muito menos Abacuque. Abacuque diz o contrário. Abacuque diz justamente o contrário. As coisas vão piorar. Vai ser um arraso total. Mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Ainda assim, eu estarei feliz com o Senhor. Isso é crescendo em fé. Isso é confiar no Senhor. Eu quero concluir com as seguintes palavras. Abacuque nos ensina a encarar nossas dúvidas e conflitos com honestidade e a levá-los humildemente à presença do Senhor, a esperar que a sua palavra nos ensine e então adorá-lo, independente do que nós sentimos ou vemos. Veja bem, Deus nem sempre muda as circunstâncias difíceis da nossa vida, e eu diria que raramente Ele muda. Mas Deus pode e quer nos transformar para que nós possamos enfrentar estas situações nos alegrando e sendo felizes nele. Isso é ter fé. Eu espero que com Abacuque você tenha aprendido que é possível sair da indignação, da lamúria, da frustração, conhecer a Deus e ter uma vida de louvor e satisfação no Senhor. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos desafia com a Tua palavra. Não há uma única pessoa que está me ouvindo hoje que não esteja passando por tribulações de alguma forma. Algumas mais difíceis, algumas mais suaves, vamos dizer assim. Às vezes problemas que talvez não atinjam a nossa pessoa diretamente, mas nos atingem indiretamente. Talvez alguns com problemas diretos. Problemas que perturbam, problemas que às vezes não se vê nem a solução. Mas nós pedimos que, como servo do Senhor, como Abacuque, nossa alegria esteja no Senhor. Nossa alegria esteja em Ti plenamente. E que nós possamos, como profeta, estar firmes, mesmo em momentos difíceis e perigosos. Porque nossa fé e confiança está no Senhor. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar aquele cântico, a oração de Abacuque. O Elionai vai reposicionar a câmera para nós. Oração de Abacuque. Ainda que a figueira, você pode até acompanhar pela própria Bíblia, tem uma certa semelhança essa letra, então você pode até acompanhar pela Bíblia mesmo, mas nós vamos cantar agora para fixar bem na nossa mente essa lição, essa verdade que nós podemos aprender através desse cântico.
querido Senhor. Graças a Deus. Vamos aos nossos pedidos de oração. Eu gostaria de pedir oração pela família da irmã Lídia, tá certo? A irmã Lídia, os seus pais Elisiário e Keila, e seus irmãos Elineto e Suzana. Não esqueça o irmão Benedito, da igreja Emanuel, a sua cirurgia de vista em janeiro. Não esqueça as irmãs que estão aguardando o bebê. Temos aqui a lembrança da irmã missionária Jael, a missionária Karen e a missionária Tâmara, e também as irmãs Évila, Suzana e Adriana. Também lembrem da irmã Inês, que ela está se recuperando de pós-cirurgia. Ela tem sentido algumas dores ainda, então orem pela essa recuperação dela, irmãos. Também orem pela família da irmã Ana, que tem enfrentado problemas de saúde, mas também agradeço aqui, por exemplo, a Delva teve Covid, mas não teve nenhuma complicação, graças a Deus por isso. Também eu gostaria de pedir oração pela irmã da Luziete, a Luci, que ela está fazendo tratamento de vista e só Deus vai interferir nesse processo de maneira miraculosa, né? Mas que Deus vá também usando os médicos e toda a equipe médica. Também não esqueça de orar pelo irmão Francisco Barros, lá da Cidade do Povo, nosso querido irmão, que ele também está pedindo pela sua saúde. Tem a saúde do Alan, o sobrinho da Eliette, e da sua irmã, a Beth. Eles vão precisar passar por um procedimento cirúrgico, uma cirurgia, então orem pela saúde deles. Não esqueçam a esposa do pastor Hernandes, a irmã Rose, que está se recuperando de um princípio de AVC, né? Foi naquela semana da associação, mas aos poucos ela tem se recuperado. Então pedimos que ela fique sem nenhuma sequela. Eu gostaria de pedir oração pela família Modesta, né? Do Renato, da Verônica. Eles todos pegaram Covid, e que o Senhor também tenha misericórdia dessa família. E não esqueçam a família Reis, que nós estamos orando pedindo o consolo de Deus, porque Deus chamou a sua filha, a sua serva, a irmã Aldira, né, no final de semana. Então, obviamente, a família está sentindo a falta da sua mãe, da matriarca, e não só a família, mas todos os irmãos que a conheciam, que é querida de muitos irmãos em nossas igrejas. Também eu gostaria de continuar pedindo oração, que Deus desperte corações para servir a igreja nesse ano 2021, que ainda é uma incógnita, no sentido de saber como vai ser o andamento do novo ano, mas que Deus disponha pessoas para aceitar esse desafio e trabalhar na obra dele, na igreja local, servindo ao Senhor. Então, esses são os nossos pedidos de orações. Eu gostaria só de lembrar a todos que estão nos assistindo que no dia 1º de novembro teremos exatamente o retorno dos cultos presenciais de domingo à noite. Então, 1º de novembro, retornamos com os cultos presenciais ali na Igreja Ebenezer, na Rua Guajará 256. E agora eu gostaria de saber quem está participando conosco, quem está aqui conosco. Eu vou citar aqui os nomes. Nós temos a irmã Dilma Morim, Boa noite. a irmã Margarida e a Dani, Boa noite, irmã. Edson Rodrigues e a irmã Raimundinha, Boa Nayane noite, Queiroz. irmã. Temos aqui Boa a noite, família, como é? A do Alfredo Santos, não, né? Tá certo, família Santos, né? Então aí ó, Alfredo, Fábio, aí me ajuda Boa aí. noite, família. Lídia, Letícia e a Laís. Ok, muito obrigado, assistentes aqui. Irmão Francisco, irmã Lúcia, Vanessa, Boa Franciele, noite, Luana, boa noite, a galerinha. Cleide, a Poliana e a Jamile, né? Também a Anne e a Luziete conosco. Boa noite. Irmão Gessé, irmã Boa noite, Ellen, irmão. Josias Boa e noite, irmão Gessé, a Isabela, família. né? A Isabela, ok. Joelma Gervando lá em Santa Boa Maria do Pará, noite. tá bom? Em família. A irmã Maria Lúcia Barbosa, mãe do pastor Neto. Boa noite, irmã. A irmão Alain, a irmã Aline, a Melanie aí. Não sei se tem outros também com vocês. A irmã Ciné Oliveira, Alexandre, Ligiane, Alexandre Júnior e Vitor. Olá, família. Irmã Conceição, maravilhosa. irmã Iraci, Abraço, irmã Chaim, irmã Abraço pra Nilcilei, irmã. irmã Marilu. Estão por aí. Irmã Mariana Carvalho também, uma boa noite. Boa noite. Família Nunes, nossos vizinhos ali da igreja. Oi, não é? família Nunes.
obrigado por estarem conosco. Eliette, Alain, Dona Cândida, Felipe e Boa Beth. noite, galerinha. Nosso irmão Manuel Oliveira, lá no Pará também, em Castanhal. Eurico, Rosângela, Pedro, Tiago e João do Barquinho. Não, João não tem não, tá? Só brincadeira. Ok. A nossa Raimunda, a irmã Raimunda Costa, e quem sabe a Duda aí também. E também oi do seio para a mãe da irmã Raimunda, tá bom? Irmã Nancy está aqui conosco também, quem sabe seu Chico aí conosco também. Quem mais estiver aí, tá bom? Pastor Neto aqui conosco também. Temos a Amanda Gisele, Richard, Carol, e eu acho que a minha está aí também. Ok? Ah, sim, ok, obrigado. Então, Amanda, então vamos lá. Amanda, Bianca, Sam e aí Rosinha e quem sabe também Suzana e a pequenininha, Aninha. Obrigado, tá certo? Ok, vamos lá. Aí eu falei Richard, Carol e quem sabe a Aninha, né? Também aí. Vamos lá, Tião, Maria José e Adriano. Aí temos aqui o Eliel e família, irmão da missionária Jael. Nós temos também aqui lá de Boca do Acre, Esther Moraes, lá de Boca do Acre. Tá bom? Que bom que vocês estão aqui conosco. Mas alguém apareceu aí não, né? Então, eu gostaria de fechar hoje com um cântico que não está aqui, mas todos conhecem, que eu citei, e nós vamos cantar a versão que nós cantamos na igreja, tá bom? Porque eu creio que é uma boa versão para as pessoas aprenderem, né? Crescendo em fé. E nós vamos fechar a programação de hoje à noite com o cântico Crescendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, vou continuar a crer na tua palavra, crescendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Eu sei que poderei me defender de todo mal. Vou confiar em teu poder, mesmo se eu nada ver. A cada dia vou viver crescendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, vou continuar a crer na tua palavra, crescendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, crescendo em fé. Eu sei que poderei me defender de todo mal. Vou confiar em teu poder, mesmo se eu nada ver. A cada dia vou viver crescendo em fé. A cada dia vou viver crescendo em fé. Vamos orar.
Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado através de Abacuque, como as situações o Senhor providencia para o nosso crescimento. Que possamos sempre lembrar dessa verdade e descansar no Senhor. Porque oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Okay, o Eliseu vai encerrar a transmissão para nós. Uma boa noite para vocês, uma boa semana. E os idosos esperem o meu convite, tá certo?